Como é bom acordarmos e vivermos sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, tendo a certeza no nosso coração que independente do nosso dia, bom ou ruim, nós temos um Deus que vela por nós, que cuida de nós, que Ele é um guarda, que Ele não dorme, Ele está sempre atento a mim e a você. Só precisamos de uma oração para chegarmos ao Pai através do Senhor Jesus. Então que você tenha essa certeza. E independente de como esteja o seu coração, como esteja a sua alma, se a sua alma está abatida, eu quero meditar com você em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, que nos diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos atribulados, em tudo. Em tudo o quê? Em todas as preocupações, em todas as carências, em todas as faltas da nossa vida, nós de fato ficamos atribulados, porém não angustiados. Então que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, elas até tragam tribulações na nossa vida, mas o texto diz que, porém, a gente não deve ficar angustiado. Mas como é difícil, não é verdade? A gente como ser humano não ficar angustiado com as nossas dificuldades, com as nossas tribulações, com as nossas tristezas. E a seguir o texto diz: perplexo, porém não desanimados. Ficamos perplexos tantas vezes diante do que nos acontece, perplexos pela violência que nós temos visto nas mídias, ficamos perplexos com a atitude má do outro, muitas vezes conosco ou com o nosso próximo, ficamos perplexos pela falta de amor, pela falta de empatia, a falta de estender a mão ao outro, ficamos perplexos com muitas coisas em nossa vida. Porém o texto diz que mesmo a gente ficando perplexo diante de toda maledicência desse mundo, diante de toda perversidade do ser humano, porque o ser humano cada vez mais, ele tem se sujado, cada vez mais ele tem sido mal. E tudo isso, de fato, nos deixa perplexo. Porém, o texto diz que a gente, mesmo assim, a gente não deve ficar desanimado. Então, minha palavra hoje para você e para mim é, diante de todo esse cenário ruim que muitas vezes presenciamos ou vivenciamos no nosso dia a dia, que nem a angústia e que nem o desânimo tire o nosso desejo de viver, que o desânimo e a angústia não tire a nossa fé, não tire o brilho que nós temos de ver a vida de uma forma melhor. E melhor ainda, não tire a confiança e a fé que nós temos em Deus de um tempo melhor. E o Salmos 46, 1 nos diz que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente na angústia, Ele é socorro presente na tribulação. Então, se no dia de hoje a sua vida ela tem sido angustiada, ela tem sido desanimada, que o Senhor venha com providência e Ele seja o teu refúgio, Ele seja a tua fortaleza, Ele seja o socorro presente na tribulação. Que em nome de Jesus, neste dia, o Senhor opere na nossa vida, nos mostrando soluções para as nossas dificuldades, que Ele nos mostre soluções para que a gente não deixe que a angústia nos abata, que Ele não deixe que a tribulação tire a nossa alegria. Então que Deus de fato, você possa dizer: eu não vou permitir que a angústia me domine, eu não vou permitir que o desânimo me domine, eu não vou permitir que essa dificuldade a qual eu estou vivendo neste momento, Ele tire a fé que eu tenho em Deus, o amor que eu tenho em Deus, o amor pela vida. Porque o Salmo 46, 1, ele diz que Deus é o nosso socorro, ele diz que é o nosso refúgio. Então que em nome de Jesus, Deus venha ser o nosso refúgio no dia de hoje, que Ele venha ser esse socorro presente, que você clame pelo Senhor neste momento, que você peça para Ele, diga a Ele: Senhor, eu não estou suportando essa situação, mas a Tua palavra diz
que Tu és o meu socorro, que Tu és a minha fortaleza e que Tu és, Senhor Jesus, um refúgio para a minha vida. Então que você possa buscar esse refúgio, que você possa buscar essa fortaleza, que o Senhor seja esse socorro presente nesse momento de angústia, de tribulação na sua vida. Que o Deus Pai, que o Deus Filho, que o Deus Espírito Santo, Ele possa agir na nossa vida com providência, que Ele venha na nossa vida nos guiando e nos mostrando cada caminho que a gente deva seguir, cada passo que nós devemos dar, para que a gente não venha permitir que as circunstâncias adversas dominem a nossa vida, mas que a gente tenha sempre o ânimo, que a gente tenha sempre alegria diante do Senhor, porque nós temos a certeza que Ele de fato, Ele é o nosso socorro presente na tribulação, que Ele é o nosso refúgio. Então que Deus nos conceda um dia debaixo da sua graça, um dia debaixo da sua proteção. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.